Oi meus amigos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carla. Peço que vocês deixem o like lá para me ajudar, se você está gostando do meu conteúdo, para que o YouTube entenda que você está gostando do meu trabalho. Compartilhe, se inscreva. Gratidão por você estar aqui assistindo meu vídeo hoje. Hoje eu trago um assunto que é muito profundo, um assunto que ele vai dentro da nossa alma, faz a gente pensar, que é o medo da morte. Medo de morrer, medo de perder pessoas. Então eu encontro muitas pessoas que me perguntam: Carla, como eu faço para não ter o medo de morrer, para não ter medo da morte, para não ter aquele pânico que alguém da minha família vai morrer? Tem pessoas que estão com depressão, síndrome do pânico, que ficam com esse medo na cabeça e ficam pensando nesse medo, elas não conseguem viver suas vidas, elas me pedem ajuda. Como que eu faço para não ter esse medo? Então, meus amigos, esse medo é para todos nós que estamos encarnados aqui na Terra, temos os nossos medos, os nossos anseios, as nossas frustrações. E ter o medo da morte, ter medo de morrer, ter medo de passar para outro plano, de pessoas que a gente ama também passar para outro plano, é uma coisa natural da nossa vida. Então a gente começa a trabalhar esse medo no momento que a gente começa a botar na nossa cabeça e no nosso coração que a nossa vida pertence a Deus Todo-Poderoso. Porque Jesus mesmo já falava que a gente não tem que se preocupar com o amanhã, a gente tem que se preocupar em viver o nosso presente, nossa vida presente. Quando a gente começa a se preocupar muito com o amanhã, a gente vai bloqueando a nossa vida, a gente vai vivendo aquele medo e aquele medo vai ficando muito grande. Então eu vou contar uma rápida história aqui para vocês. Eu tinha uma amiga que ela tinha um medo tremendo de roda gigante. Quando ela ia no parque, ela gostava muito de ir no parque, mas ela tinha um medo tremendo de roda gigante. Ela não subia na roda gigante, porque ela tinha medo que a roda despencasse lá de cima, que ela fosse morrer. Então ela se desafiava, ela ia, mas quando chegava ela perto dela estar andando, ela pedia para o rapaz parar e ela descia. E todo mundo, às vezes tinha pessoas que ficavam olhando para ela apavorado, pessoas que riam dela. Então eu falei assim: eu acho que você, quando está lá em cima, você deve se desafiar na roda gigante. Quando você está lá em cima, você deve prestar atenção no que tem de mais bonito para você perder o medo. Olha a natureza quando você estiver lá em cima, olha para a paisagem que você está olhando lá de cima e pensa naquela paisagem bonita que Deus fez para nós, que você vai perder esse medo da altura, medo da roda gigante. Teve um dia que ela se desafiou, ela disse: eu vou sozinha lá. E ela subiu na roda gigante, foi até lá. E ela passou aquele medo dela. Ela disse pra mim, quando ela chegou lá em cima, ela começou a olhar para a paisagem, começou a olhar para as árvores, começou a olhar para as flores lá de cima, que embaixo ficavam pequenininhas e coloridas, e ela começou a prestar atenção naquela imagem. E ela começou a perder aquele medo de altura, e ela conseguiu dar a volta na roda gigante. E quando ela desceu, ela disse que se deu um frio na barriga dela, que ela se surpreendeu com aquela coragem que ela teve de estar andando na roda gigante, que ela, a partir daquele dia, ela tinha perdido o medo de altura, ela tinha perdido o medo porque o cérebro dela estava preso em outra coisa, estava prestando atenção em outra coisa. Então, na nossa vida, a gente pode pegar esse exemplo dessa nossa amiga para que a gente possa entender um pouquinho esse medo que as pessoas têm de morrer, esse medo que as pessoas têm que entes queridos vão partir, porque todos os nossos amigos, nossos familiares são entes queridos do nosso coração. Então a gente vai começando a ficar de um jeito que a gente vai tendo aquele medo dia após dia, e com aquele medo dia após dia da nossa vida, a gente vai bloqueando o nosso cérebro para ficar sempre focado naquilo ali. Então quando a gente começa a olhar para outras coisas da nossa vida, a gente vai perdendo aquele medo. Então quando a gente começa a focar muito no medo, esse medo vai aumentando, ele vai aumentando e a gente não consegue entender como a gente vai resolver aquilo ali, porque aquele problema ele se torna maior. Eu estou dizendo para vocês que o medo, a gente tem que controlar ele na nossa mente. Quando você tiver medo que você vai morrer, que alguma pessoa da sua família vai morrer, você pode fazer 4 coisas básicas que eu faço na minha vida. A primeira é desfocar o pensamento disso, porque eu lembro que quando Jesus falou que a gente tem que viver o nosso presente, sem se preocupar com o nosso futuro, aí a gente já começa a perder o medo de morrer, a gente já começa a perder o medo que as pessoas que a gente ama vai morrer. E quando a gente começa a fazer o evangelho no lar, quando a gente faz o evangelho no lar, a gente começa ali fazer a oração, prestar atenção no evangelho, os bons espíritos entram na nossa casa e começam a nos ajudar. Espíritos superiores que vêm à nossa ajuda
e a gente começa a ter uma evolução espiritual. Quando a gente começa a rezar, não importa onde você está, o local que você está, o lugar que você está, você começa a rezar para Jesus, pedir para Deus Todo-Poderoso para Ele ajudar naquele medo, que você tem aquele medo, que você não consegue viver, que você tem medo de morrer, tem medo que as pessoas que estão na sua família, seus amigos vão partir, que você vive angustiado, você até chora por causa disso, você começa a rezar, fazer a reforma íntima. A reforma íntima é quando eu preciso melhorar algo em mim. É quando eu olho para dentro de mim com toda certeza e preciso pensar, eu preciso melhorar nessa questão. E eu pensando assim, que eu preciso melhorar a minha vida, melhorar os meus medos, meus anseios, as minhas tristezas, eu começo a uma evolução espiritual. Todos nós aqui na Terra que estamos encarnados para uma evolução espiritual temos medo de algo. Tem pessoas que têm medo disso, tem pessoas que têm medo daquilo, porque todos nós sentimos medo de alguma coisa. Todos nós sentimos aquele pavor de alguma coisa. Então a gente tem que começar a trabalhar os nossos medos. A morte é uma palavra muito forte. A morte a gente tem que falar nela natural, porque é o natural da vida. Infelizmente todas as pessoas vão morrer, que se dependesse de mim, ninguém morria, ninguém ficava doente. Quando eu era criança eu dizia muito para minha mãe que eu queria que todas as pessoas vivessem até os 50 anos e congelassem ali, não envelhecesse mais, vivesse para sempre, que nunca ficassem doentes. Mas a gente sabe que mesmo a gente estudando espiritismo, eu estudo espiritismo desde criança, mesmo a gente estudando espiritismo, a gente, quando é para perder, a gente sofre. Então a gente, não há estudo que diga que você não vai sofrer. Então eu gostaria que o mundo fosse assim, mas o mundo tem alguém superior a mim, que é Deus Todo-Poderoso. Deus comanda a nossa vida, Deus manda na nossa vida. Então quem sou eu, um grãozinho de areia aqui na Terra, para achar que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tenho que dizer quando as pessoas vão partir ou não? Mas isso era uma coisa minha. Então, meus amigos, vocês começam a perceber que quando a gente vai dando força para o medo, ele se torna maior, ele se torna muito grande, porque a gente vai pensando nesse medo com muita vibração, a gente vai botando uma energia nesse medo e a gente vai se transformando em pessoas sofredoras, pessoas que não conseguem administrar os seus medos internos, e aquilo vai virando uma bola de neve. Então o que eu digo para vocês? Para vocês e para mim, para todos nós, temos que trabalhar esse medo da morte, temos que encarar a morte com naturalidade. É lógico que isso não é fácil, não é. Se eu disser para vocês que eu sei do que eu estou falando, porque já passei por perdas, e nós seres humanos, a gente não sabe perder. A gente vem para a Terra pensando sempre em ganhar. Se você perguntar para uma pessoa se ela sabe perder, raramente ela vai dizer que sabe perder, porque nós não queremos perder ninguém. Nós não queremos perder pessoas que amamos, não queremos partir também, porque a gente tem, cada um gosta de ficar aqui na Terra para ajudar uma pessoa, porque a gente quer ficar com as pessoas, mas a gente tem que entender que existe Deus acima de nós, que Deus Todo-Poderoso, Ele sabe da nossa hora de nascer e nossa hora de partir. Então não adianta a gente ficar com esse pensamento, pensando naquele medo que eu vou morrer, que as pessoas que eu amo vão morrer, e a gente vai focando naquele medo, e quando a gente vê, a nossa vida vai passando, e você às vezes vai chegar até os 100 anos, 100 e poucos anos, e aquela sua vida passou toda com aquele medo desnecessário. Então o meu conselho para todos nós é que a gente foque na fé do Senhor, quando Jesus disse que a gente tem que se preocupar apenas com o nosso presente, porque o futuro pertence a Ele. Então a gente não tem que ter medo de morrer, a gente não tem que ter medo que as pessoas vão morrer, porque senão a gente vai viver em função disso aí. A gente vai viver em função desse medo, a gente não vai conseguir fazer nada na nossa vida, porque a gente vai ter muito medo das coisas. Isso vai levando uma coisa, vai desencadeando outra, e quando a gente vê, a nossa alma está doente e o nosso físico também, porque a gente fica focado naquele medo, a gente fica focado naquele medo, e a gente não consegue resolver as nossas questões. Tem que tentar entender que é o natural da nossa vida, e quando a gente começa a focar muito no medo, ele vai se transformando um pouquinho maior. Então, meus amigos, eu vou terminar esse vídeo com um pensamento, que todos nós podemos ter fé no nosso coração para seguir nossa vida adiante, que todos nós, ao amanhecer, agradecemos a Deus, que todos nós possamos enfrentar os nossos problemas, tentando de uma maneira ou de outra ver que estamos aqui para uma fase de evolução espiritual, que aqui na Terra é uma passagem,
que a gente, quando começa a perceber que Deus Todo-Poderoso comanda a nossa vida, a gente começa a perder nossos medos. Lembremos lá na frente que Jesus falou: a gente tem que viver o presente, porque o amanhã pertence a Deus. Muito obrigado, meus amigos, por todos que assistiram o meu vídeo. Gratidão no fundo do meu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.